Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números. Números e seu cumprimento no Novo Testamento. As murmurações e a incredulidade de Israel são mencionadas como advertência aos cristãos do Novo Testamento. A gravidade do pecado de Balaão e da rebelião de Coré. Jesus faz referência à serpente de bronze como uma alusão a ele mesmo, ao ser levantado da cruz. Além disso, Jesus é comparado com a rocha do deserto, da qual Israel bebeu. Tema da mensagem: a organização de Israel como nação. Capítulo 1, verso 1. Deserto do Sinai. A ordem dada aqui por Deus a Moisés teve lugar 10 meses e meio após a chegada do povo ao Monte Sinai. Os eventos registrados em Números ocorreram num período de mais ou menos 39 anos. Verso 2. A soma de toda a congregação. O propósito do censo era organizar Israel como nação e também o seu exército. A realização do censo ressaltou o fato de que cada indivíduo era importante nos propósitos divinos da redenção e que a atividade da nação devia ser dirigida por Deus, a quem também devia prestar contas de tudo. Verso 6, 603.550. O censo feito no Sinai totalizou 603.550 homens acima de 20 anos de idade, sem incluir os levitas. A nação de Israel, portanto, contava ao todo mais ou menos 2 milhões de pessoas. Sustentar tão grande número de pessoas no deserto demandava um milagre permanente. Capítulo 3, verso 3. Sacerdotes ungidos. Os sacerdotes eram ungidos com azeite para consagrá-los ao serviço de Deus. Semelhantemente, no Novo Testamento, quando os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo, são consagrados e capacitados com poder para serviço e testemunhar no reino de Deus. Capítulo 4, verso 20. Para que não morram. A santidade de Deus ou destruirá ou santificará. Deus estava ensinando ao seu povo que a sua presença traz bênçãos se obedecermos e o honrarmos, mas juízo se o tratarmos com irreverência e desonra. Capítulo 5, verso 2. Lancem fora do arraial
Quem tivesse lepra ou corrimento ou tocasse em cadáveres, ficava cerimonialmente imundo. Tais pessoas eram levadas para fora do arraial, pois Deus não habitaria entre a impureza. O Novo Testamento aplica o princípio moral subjacente nesse preceito aos membros da igreja que desprezam abertamente a verdade ou a justiça de Deus. Os tais devem ficar fora da congregação, se eles esperam receber bênção e a presença de Deus. Capítulo 5, versículo 18. Apresentará a mulher perante o Senhor. Se o marido tivesse motivos para suspeitar que sua esposa estava adulterando, mas sem ter provas disso, ele podia mandar que ela se apresentasse diante do Senhor para ser constatada a sua culpa ou inocência. Capítulo 6, versículo 2. Nazireu. A palavra nazireu designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. A dedicação poderia durar um período determinado ou por toda a vida. Capítulo 6, verso 5. Crescer cabelo. O cabelo devia deixar seu cabelo crescer até ficar comprido, como um sinal visível da sua separação para o Senhor. Nos ensinos do apóstolo Paulo, vemos que para o homem, cabelo comprido era uma desonra. Versículo 23. Abençoarei os filhos de Israel. Os versículos 22 a 27 demonstram como Deus graciosamente abençoa os seus quando conservam a pureza na congregação e expressam o tipo de devoção sincera. Abençoar transmite a ideia da presença de Deus e sua operação e amor na vida e no meio ambiente da pessoa. Essa bênção era impetrada sobre os servos fiéis de Deus e de conformidade com as condições que ele estabelecera. Capítulo 8, versos 6 a 26. Os levitas. Estes versículos descrevem a purificação e a consagração dos levitas, designados para ajudar os sacerdotes no ministério do culto. Capítulo 10, versículo 9. Haverá lembrança de vós. Deus ajudaria o seu povo na guerra somente se ele fosse invocado mediante o sonido das trombetas aqui mencionadas. Noutras palavras, Deus determinou certas condições para os israelitas terem a sua ajuda.
Deus pode deixar de agir em nosso favor se não permanecermos perto dele, em oração, clamando por sua graça, proteção e presença. Capítulo 11, verso 1. Queixando-se o povo, depois de apenas 3 dias de viagem, o povo começou a murmurar e a queixar-se, porque as condições não eram excelentes. Quão rapidamente se esqueceram do livramento da escravidão do Egito e dos atos poderosos de Deus em seu favor. Não quiseram confiar em Deus e deixar com Ele sua vida e seu futuro. Atraíram assim contra eles a ira e o juízo divino. Verso 4. O vulgo veio ter grande desejo. O termo vulgo refere-se aos não israelitas que se juntaram ao povo de Israel no Êxodo. Influenciaram Israel a rebelar-se contra Deus e a desejar os ilusórios prazeres do Egito. Versículo 12. Como aio, Moisés esperava conduzir o povo como um exército triunfante à terra prometida. Ao invés disso, o povo agia como bebês espirituais. E Moisés reconheceu que seria demais para ele carregá-los sozinho. Deus tomou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre 70 anciões para ajudá-lo. Verso 20. Rejeitaste ao Senhor, o povo que deixou-se amargamente da maneira como Deus ia conduzindo os acontecimentos. Eram quais crianças mimadas que choram para impor a sua própria vontade. Deus deixou-os ter aquilo que queriam, mas fez definhar a sua alma. Esse episódio é uma solene advertência para quem insiste em andar na sua própria vontade e desejos, ao invés de se humilhar e ser abençoado por Deus andando no caminho da obediência. Oremos. Senhor Deus e Pai, como Tu és grande, tremendo, maravilhoso, ó Pai. Tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, Pai. Tu és o grande arquiteto, o criador de todo este grande universo. Por isso eu te glorifico, te adoro, te exalto na beleza da Tua santidade, ó Pai. Aí está o censo, a contagem, Pai, do povo de Israel, para que pudesse organizar a nação de Israel, o povo como uma nação, Pai, eleita, escolhida, vitoriosa e triunfante, ó Pai. Mas muitas das vezes o povo se comportava como bebês, como nenéns espiritualmente falando, ó Pai, e não aceitava a Tua vontade soberana, e com isso atraía, meu Senhor, a Tua ira e o Teu juízo, ó Pai. Isso é uma advertência para a igreja do Novo Testamento, do Novo Concerto, aqueles que estão dentro da Tua casa, Pai, mas não se humilham diante de Ti, mas querem fazer somente a vontade deles e não a Tua vontade. Meu Deus, que esta palavra possa penetrar nos seus corações, meu Pai, como chama de fogo,
e venha trazer a libertação, a falta de humildade, ó Pai, que esse orgulho, meu Senhor, seja jogado por terra, e tu venha entrar com o teu agir, preparando a tua igreja para o arrebatamento, meu Pai. Por isso eu te glorifico, ó Pai. Desperta a tua igreja, toma esta nação, o presidente, sua família, Pai. Toma esta nação para que seja uma nação mansa, calma, tranquila, Pai. E que tudo venha transcorrer de acordo com a tua vontade. Porque é grande, meu Deus, a fúria do adversário, mas todo este mal já foi repreendido em nome de Jesus, ó Pai. E a tua palavra, Senhor, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser seu. E nós declaramos que o Brasil é teu, o Brasil te pertence, ó Pai. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em nome de Jesus. Amém.